tarde. Em nome do CENESP, nós estamos aqui reforçando mais uma vez a palestra de Programa de Remuneração Variável, né, que é o PLR. Essa palestra já foi dada no final do ano passado, né, e justamente uma palestra para os associados entenderem, aqueles que não têm profissionais específicos dentro da área, dentro da sua empresa, entender como funciona esse programa, como pode ser implementado, quais são os benefícios para a empresa e também para os funcionários, a motivação interna que pode ser dada para os funcionários. PLR, como não sei se vocês todos sabem, não tem encargos sobre o valor distribuído, então isso é vantagem também para o empresário, né? Então, vou deixar vocês com o Matheus aí, que vai dar a palestra para a gente, né, da outra vez. E depois também, se vocês tiverem dúvidas, estamos tentando montar um grupo para poder dar mais explicações mais aprofundadas e auxiliar vocês na implantação de PLR na empresa. Aí vocês mandam um e-mail para a Verônica, tá? E aí a Verônica vai estar coordenando isso, colocando em contato com o Matheus, etc. Não tem custo nenhum para as empresas, ok? Bom, muito obrigado, hein? Boa tarde a todos. Todos vocês estão aqui porque o sindicato diminuiu lá a quantidade de funcionários, é isso? Para poder implantar a PLR? Ou você já tem, alguém já tem na empresa aí? Você já tem? Já. Tá. Vocês têm há quantos anos? Acho que faz uns 10 anos. 10 anos? Vocês seguem vocês têm um modelo próprio de vocês ou vocês seguem alguma informação do sindicato, alguma coisa nesse sentido? Na verdade, a gente tem um software e a gente faz baseado pelo software de RH. Okay. Bom, o que eu vou explicar para vocês aqui é a metodologia que nós utilizamos para implantação nas organizações, certo? Já fizemos perto de 2 centenas de projetos dessa natureza, desde 1994, que foi quando começou, através de uma medida provisória, a PLR aqui no Brasil. Apesar de constar aí de NCLTs, né? Mas a oportunidade que nós temos aqui agora, eu gostaria de deixar bem claro o seguinte: eu vou fazer a minha apresentação, mas quando vocês sentirem necessidade de interromper para fazer alguma pergunta, fiquem à vontade, ok? Se deixar para o final é capaz de esquecer, então é melhor interromper, a gente dá uma parada, tentar responder para vocês, e aquilo que for um pouquinho mais demorado na explicação, aí a gente retoma no final da apresentação. A RH Plus ela existe desde 1990, ela foi fundada por profissionais da área de remuneração, né? Nós atuamos aí em quase todo o país, só tem 2 estados que nós ainda não visitamos, mas eu não desisto de ter projetos em Roraima e no Amapá, são os 2 únicos que faltam. O nosso foco de atuação são projetos de remuneração, especificamente remuneração, porque nós trabalhamos muito com o conceito de reconhecimento e valorização dos colaboradores dentro das organizações. Tá? Existe um prêmio, que é o Top of Mind, nós já ganhamos 4 vezes esse prêmio, em função do reconhecimento da prestação de serviço que nós fizemos aos nossos 950 clientes ao longo desses 25 anos. Esses são alguns dos clientes que nós atendemos. Aqui tem projetos dos mais variados tipos, tá? Não é somente a remuneração variável, não. São diversos segmentos, diversos tipos de empresas, diversos portes e diversas localidades. Tá? A minha formação, eu sou formado em economia, tenho pós-graduação, especialização em recursos humanos e administração de empresas, sou um dos fundadores da RH Plus e hoje sócio majoritário, tá? Já escrevi alguns livros sobre o assunto, tenho um monte de material para escrever novos livros, mas me falta tempo porque a demanda está grande, graças a Deus, né? E a gente procura fazer muito dessas palestras em grupos informais, em universidades, quando surge a oportunidade de estar falando um pouco sobre o enfoque de remuneração, seja ela fixa ou variável, eu venho com o maior prazer para poder estar explicando um pouco o que eu aprendi ao longo desses 40 anos aí. Bom, falando mais especificamente agora sobre o projeto de PLR. Tá? Eu sei que
boa parte aqui das empresas estão aqui porque o sindicato está exigindo que se tenha agora a PLR para os colaboradores. Perfeito? Na verdade, isso devia ser uma iniciativa do próprio empresário. O empresário, ele, através de um programa desse tipo, e por isso que a gente fala da importância de um patrocínio forte, né, ele consegue fazer a gestão da massa salarial da sua empresa. Quando você tem um plano de cargos e salários, e esse plano de cargos e salários ele vem sendo movimentado, e as pessoas vão pedindo aumento ao longo do ano, e vai ocorrendo promoções, e às vezes há um desequilíbrio, não é? Entre a quantidade de aumentos concedidos e a receita que a organização tem em função do seu produto ou do seu serviço, né? Adicionado a encargos, adicionado a demissões, os custos de rescisão, adicionado aos investimentos em treinamento, né? que a gente chama tudo isso como custo de pessoal, né? Você tem pouca margem para poder fazer projetos dessa natureza. Quando você tem esse projeto implantado dentro da organização, né, além do benefício que causa dentro da organização, porque existe uma ligação dos vários processos que se interligam, né, para poder gerar os resultados finais, o empresário ele passa a ter maior controle sobre o que ele gasta com pessoas em termos de remuneração. Tá? E isso facilita por quê? Porque ele não tem cargos. Quem tem encargos, quem paga um tipo de encargos, são os colaboradores que ganham a partir de R$ 6.500 aproximadamente. Entra na faixa do imposto de renda. Abaixo desse valor é isento também. Tá? Houve uma mudança recentemente, porque antigamente nem o colaborador pagava imposto de renda. Tá? Então, assim, se eu tenho a oportunidade de não aumentar os meus custos fixos e transformá-los em custo variável, é muito mais interessante para a organização do que ter somente o plano de cargos e salários funcionando. Aliás, uma boa pergunta: quem daqui tem um plano de cargos e salários implantado? Somente 2 empresas? Mais ou menos? Existe uma tabela, pelo menos? Existe uma tabela, temos descrição de cargo também, Uma das pré-condições para que você tenha o plano, a remuneração variável, não é obrigatoriedade, mas é uma pré-condição. Tá? É você ter um plano de cargos e salários. Por quê? Quando você tem um plano de cargos e salários, você tem um equilíbrio em todas as funções. Quando você deixa de ter o plano de cargos e salários, muito provavelmente ocorrem algumas distorções salariais dentro da organização. E como geralmente a remuneração variável ela é aplicada em termos de múltiplos salariais, o que era uma diferença pequena pode virar uma diferença grande e um nível de satisfação latente pode virar um nível de satisfação de fato. Tá? Seu nome? Itaceiro. Itaceiro. Eu tenho a mesma função que o Itaceiro dentro da organização. O Itaceiro ganha 8 e eu ganho 5. A nossa empresa vai dar 2 salários de participação nos lucros e resultados. O Itaceiro vai ganhar 16 e eu vou ganhar 10. Se eu já estava insatisfeito com uma diferença de 3, imagina com uma diferença de 6. Okay? Então o plano de cargos e salários serve para equalizar. Por isso que a gente fala que é uma pré-condição para você poder fazer a implementação. Então, voltando à questão do patrocínio. Se a iniciativa é da direção da empresa, porque a direção da empresa está enxergando benefícios em conceder esta oportunidade de ganho aos colaboradores. Se a iniciativa é dos funcionários, ou do RH, ou do sindicato, mas não tem a concordância do patrocinador, do empresário, tá? É mais difícil a cultura de remuneração variável ser implementada dentro da organização. Porque ele está fazendo por obrigação, e não por entender que isso vai ser melhor para ele. Ok? O que é muito importante? É investir no processo de comunicação junto aos colaboradores, para que eles entendam de fato o que é a PLR, como funciona, qual a oportunidade de ganho, o que ele tem que fazer para ganhar, quando a remuneração é por equipe, quando ela é individual, quando ela depende do resultado da organização como um todo, qual é o grau de interação que ele tem com os indicadores que são da área dele, ou mesmo com indicadores individuais. Então, quanto maior for o processo de divulgação do programa,
maior adesão vai ter por parte dos colaboradores. Ok? Preciso abrir o meu livro caixa? Não, não precisa. Um dos grandes receios dos empresários, né, é abrir o livro caixa. Não é necessário. Quando a gente fala de uma grande empresa, ele é obrigado a publicar balanço. Mas na pequena e média empresa, você tem lá seus dados contábeis, você não precisa abrir esses números para sindicato, para os funcionários, nem nada. Ok? Você precisa ter indicadores, precisa ter uma métrica para apurar os resultados, e isto sim é que tem que ser divulgado. Os critérios do programa. Objetivos. Um deles é fazer com que todo mundo tenha foco no resultado. Quanto maior o resultado da organização, maior a possibilidade de ganho que eu tenho através da participação nos lucros e resultados. Né? Contribuir para o desenvolvimento e perenidade do negócio. O que significa isso? Se os processos todos estão alinhados com o eventual planejamento estratégico que a organização tem, significa que a empresa vai continuar no mercado, vai continuar expandindo, e eu vou ter o meu emprego garantido. Em tendo meu emprego garantido, eu estou participando de todo esse processo com as premiações que forem atreladas ao programa de participação nos lucros e resultados. Ok? Dúvidas até aqui? Tranquilo? Então, quando a gente fala em foco no resultado, a gente tem diversos premissas para verificar. A questão da meritocracia, né, que é um dos pontos principais que a gente vai estar tocando aqui. A transparência, ou seja, eu tenho o programa, eu não preciso esconder nada. Eu tenho que mostrar o que está no programa. Tá? Trabalho em equipe. Programa desse tipo, ele é muito pautado no trabalho em equipe. Por isso que dentro da nossa metodologia, a maior parte da premiação vem da equipe, e não do individual ou da organização. Tá? A gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. Trabalho de qualidade, ou a qualidade do trabalho que é exercido. Isso tem muito a ver com os indicadores. Buscar sinergia entre as diversas áreas. Né? Sendo um programa simples, a gente tem alguns cálculos aqui, mas o programa ele tem que ser o mais simples possível para que todo mundo entenda como é que se calcula, principalmente a premiação. Não é? E buscar economia e produtividade. Falando sobre meritocracia, é recompensar quem faz por merecer. Seja individualmente, seja por equipe, coletivamente. Tá? Então, se a área fez resultado desde que a organização tenha atingido o mínimo que ela espera, a área e o colaborador têm que ser premiados. Perfeito? Quanto vai ser premiado vai depender do resultado que cada um fez. Tá? Outro ponto, valorizar todas as atividades existentes dentro da organização. Existem alguns modelos de participação nos lucros e resultados, principalmente em empresas pequenas, né? De pequeno porte, não diria nem de médio, mas de pequeno porte, onde os empresários querem valorar pela função. Eu sou meio contra, tá? Não que não seja possível de ser feito, é possível de ser feito. Eu sou meio contra, eu sou muito mais de enfatizar o trabalho em equipe. Tá? Dentro das equipes eu tenho as várias funções. Como é que eu posso diferenciar a premiação? Pelo nível hierárquico. Mas eu não diferencio individualmente, diferencio pelo nível hierárquico dentro das várias equipes que a organização tiver. Tá? Começando o trabalho, a primeira coisa que você fez é um diagnóstico. Esse diagnóstico é entender, né, o negócio, entender os vários processos que a empresa tem, que faz cada uma das áreas, quais são as entregas que essas áreas disponibilizam efetivamente, né? Qual é o nível de interação que tem internamente ou externamente, qual é o grau de interdependência, eventualmente com o fornecedor. Eu acho que não é o caso de vocês aqui, mas algumas empresas elas trabalham com produtos importados. Quando a gente desenha um programa desse tipo aqui, eu tenho que pensar o seguinte: se o meu material que eu vou usar como insumo para a produção da minha organização vem através do porto, eu tenho que pensar que pode ter greve no porto.
E se tiver greve no porto, vai impactar no resultado da minha empresa. E eu só descubro isso a partir do momento que eu faço esse diagnóstico. Tá? Então é muito importante levantar várias informações sobre a organização, sobre a empresa nesse momento. Durante esse diagnóstico, a gente já vai levantando possíveis indicadores de resultados para as áreas. Não que todos os indicadores que vão ser identificados estarão sendo utilizados no programa. Uns porque eles não medem efetivamente nada, tá? Outros porque eles estão desatrelados do objetivo principal, que é gerar o resultado para a organização. Tá? E outros porque são interessantes, mas a organização não tem histórico, não tem como medir. Aí no primeiro momento eles não serão utilizados. Tá? Mas durante o processo de diagnóstico é muito importante que se levante o maior número de indicadores possíveis para posteriormente estar fazendo uma identificação de quais serão aqueles que entrarão para o programa. Basicamente, a gente busca indicadores de receita e de despesas como indicadores financeiros, tá? E indicadores não financeiros, indicadores que visam a melhoria dos processos, são aqueles processos que vão atender à estratégia de negócio da organização, tá? E processos que não atendem à estratégia, mas é importante para o próprio processo de trabalho. Então, supor o seguinte, eu estou com uma deficiência no fechamento da minha folha de pagamentos. Isso é uma rotina. Não deveria, em tese, entrar dentro do programa. Mas eu tenho muitos erros. Se eu quero diminuir esses erros, eu quero eliminar esses erros, eu posso colocar temporariamente este indicador dentro de um programa de participação nos lucros e resultados. Tá? Ele vai entrar ali no último item. Melhoria de processo de atendimento à não estratégia. Ok? Então sempre que eu encontrar algum ponto que está deficiente dentro do processo da organização, eu posso colocá-lo dentro do programa. Sabendo que esse indicador ele é um indicador temporário. Ele vale pelo período de um ano. Sanou aquele problema, eu tiro esse indicador do programa do ano seguinte. Entendido? Bom, o que é importante também? A direção da empresa definir quais são os pilares estratégicos da organização. Aqui tem dois exemplos, tá? Que é o crescimento e sustentabilidade. E geralmente que as empresas acabam utilizando. Por quê? Quando a gente busca os indicadores, a gente busca atrelar todos os indicadores identificados a esses dois pilares. O que de fato vai ajudar no crescimento e o que vai sustentar o negócio. Perfeito? Pessoal, vocês estão quietos demais? Aí pode perguntar. Está fácil o entendimento até agora? Muito bem, falando sobre indicadores. A gente deve medir sempre. Né? Então tem duas frases aí que deu aqui do Demi, né? O que não é medido não pode ser gerenciado e nada é tão bom e perfeito que não possa ser melhorado e superado. Então quando você vai em busca dos indicadores, a gente tem que ter em meta o que eu posso de fato medir, o que eu quero melhorar dentro da minha organização ou dentro da minha equipe, tá? Com um programa desse tipo. Por quê? Teoricamente, os indicadores que estarão sendo levantados para o programa, eles devem ser autofinanciados. Ok? Então imagine o seguinte, vou colocar um indicador bem fácil aqui. Turnover. Eu tenho uma taxa de turnover de, só para exemplificar aí, de 10%. Dependendo do segmento, é alto pra caramba. Né? E tem uma folha de pagamento de 100 mil. Quanto é que eu gasto com turnover? 10 mil todo ano. Ou, se for um indicador anual, né, esses 10%, eu gasto 10 mil com turnover todo ano. Perfeito? 10% da minha folha de 100 mil. Ok? Muito bem. Quando eu coloco esse indicador, eu tenho que gerar a redução de 10 mil ou mais, que é para autofinanciar o próprio indicador. Então, com esse conceito de autofinanciamento dos indicadores,
né? A gente vai poder remunerar o colaborador. Eu evito de gastar com turnover, com rotatividade, e invisto no pagamento do colaborador. Algumas empresas já não estão nem trabalhando com turnover. Elas estão determinando o seguinte: olha, você teve um gasto com rescisões de 20 mil reais o ano passado, agora você vai poder gastar 15 mil. Isso faz com que haja uma melhoria no processo de seleção, que esse provavelmente é um indicador que vai acabar impactando também na área de recursos humanos, principalmente na área de seleção. E o gestor da área pense duas vezes antes de mandar o colaborador embora. Ele sabe que aquilo vai impactar na remuneração, inclusive, dele. Perfeito? Então a gente faz essas interligações todas quando tem os indicadores. Dando exemplo de indicador, se quer medir, e a meta é a medida do indicador. Existe alguma confusão conceitual? Porque quando a gente fala em indicador, geralmente o pessoal vai direto na meta. Eu dei o exemplo agora do turnover para vocês, não é isso? Então, vou pegar aqui outro exemplo aqui, horas extras. O indicador é horas extras. A meta é a redução percentual que eu quero ter em relação às horas extras. Ou como poderia ser o turnover ali. Quero reduzir o meu turnover em 5%. Esta é a meta. O indicador é turnover ou hora extra. Ok? Eu devo ter preferencialmente históricos para poder estabelecer as metas. Porque quando eu tenho histórico, eu tenho condições de estar apurando se esse indicador ele vai ser autofinanciado ou não. Quando eu não tenho histórico, eu posso colocar uma meta inalcançável ou muito fácil de ser alcançada. Tá? Então, sempre que for buscar, principalmente no início de um programa desse tipo, né, buscar indicadores onde eu tenha facilidade de obtenção de histórico, para poder estar estabelecendo a meta. Os tipos de indicadores: superação. Então, eu tenho uma meta e o que vale é eu superar a meta. Minha meta é 10 e eu vou ganhar se eu superar esses 10. Ok? Tenho de alcance, a meta é 10 e eu alcancei os 10. Então, indicador de superação. Alguém se arriscaria a dizer aí um exemplo? Indicador de produtividade. Ok? Então, minha produção é 10. Se eu produzir 11, eu produzi mais do que a minha meta, que era 10. Indicador de alcance. Avaliação de desempenho, eu consigo passar de 100%? Não consigo, certo? Meu limite é 100%. Então, quando eu entro no indicador avaliação de desempenho, eu estou no indicador de alcance. Indicador de redução. Indicador de redução é aquele que, quanto menor, melhor. Então, estou falando de hora extra, estou falando de turnover, estou falando de absenteísmo, estou falando de inadimplência. Ok? Indicadores quantitativos financeiros, não financeiros, melhoria de processos e indicadores de projetos. Como é que eu mensuro projetos? Você quer falar? Eu? Você olhou para mim, sabe qual vai ser a resposta. Determina a fase? Determina... Isso, determina o cronograma. Tá? Se o projeto ele extrapolar o período de um ano, que geralmente é o período que tem o programa, chegou em dezembro, 31 de dezembro, em que fase tal? O projeto tem que ter cumprido 40% do projeto. Cumpriu os 40%, alcançou o resultado esperado em relação ao projeto. Tá? Vai entrar dados financeiros em relação ao projeto? Óbvio que vai, mas geralmente indicadores de projetos eles são mensurados através de cronograma. Execução ou não do que tinha que ser feito dentro do prazo que foi determinado. Então, os objetivos dos indicadores é mensurar os resultados e gerir o desempenho, embasar uma análise crítica sobre os resultados obtidos, e esses resultados eles devem ser divulgados periodicamente, preferencialmente mensalmente, porque o colaborador
ele vai ter a oportunidade de verificar o seguinte: olha, eu e a minha equipe, nós não estamos trabalhando a contento, e a projeção do resultado da nossa área indica que a gente vai ficar fora do programa. A gente vai falar um pouquinho de gatilho um pouquinho mais para frente aí, mas o gatilho é um mínimo que cada equipe ou uma organização precisa atingir para que se tenha um programa. Tá? Então, quando você faz a projeção mensal, você tem o resultado e faz a projeção anual, se ficar abaixo do gatilho, você já sabe, olha, desse jeito nós vamos ficar sem a premiação. Então, existe tempo de você fazer reuniões com a equipe, corrigir a rota e buscar alcançar os resultados esperados. Né? Contribuir para a melhoria contínua dos processos organizacionais. O que o empresário precisa entender é o que ele vai gastar investindo num programa desse tipo. É o ganho que ele vai ter pela melhoria dos processos que a organização vai passar a ter mensurando esses indicadores. Eu vou citar só um exemplo que para mim é marcante, né? Para a consultoria é marcante. Nós fomos elaborar um projeto desse tipo para uma empresa de polímeros, lá em São Mateus. E durante a etapa de diagnóstico, nós identificamos tanto indicador de perda, tanto indicador de desperdício, que nós montamos um programa daquela empresa sem ter um único indicador de receita. Nós trabalhamos em cima de um monte de indicadores de redução. Ao final do ano nós apuramos o resultado, houve uma economia equivalente a 5 folhas. Empresa pequena, de aproximadamente 100 funcionários, mas 5 folhas, que evitou-se desperdício ao longo do ano, é um dado considerável. Tá? Então, esses processos organizacionais é que tem que ser entendido pelo empresário e isso ser repassado para os colaboradores através de um programa desta natureza. Facilitar o planejamento e o controle do desempenho e viabilizar a comparação da empresa ou do processo de um ano para o outro. A empresa está indo bem, mas ela não está indo bem somente no aspecto financeiro. Ela está indo bem em uma série de outros conjuntos, né, que devem ser mensurados, inclusive em termos de estratégia. Né? Um outro dado, não fomos nós que implantamos esse outro exemplo que eu vou citar agora, mas foi muito interessante porque uma empresa de São Paulo estava tentando entrar no segmento concorrente, né, no Rio Grande do Sul, e não conseguia porque lá tinha um concorrente muito forte, um concorrente regional muito forte. Qual foi a estratégia montada para que a empresa de São Paulo conseguisse penetrar no mercado do Rio Grande do Sul? Não se trabalhou pensando em aspecto financeiro, em aspecto de rentabilidade, nem nada. Eles trabalharam com market share, um programa de duração de 2 anos, onde eles queriam obter, junto à população, que era o foco principal alvo deles, né, ter market share, ou seja, se tornar conhecido pelo produto que eles estavam ali apresentando. Óbvio que o produto tinha um preço baixo para que isso pudesse estar alavancando o market share da organização. E toda a divulgação, toda a publicidade, toda a propaganda que foi feita em função de dar visibilidade ao produto. Tá? E isso foi alcançado. Então assim, as pessoas que trabalharam dentro desse projeto ganharam a premiação pelo market share alcançado. E não pelo aspecto financeiro que até houve prejuízo durante esses 2 anos. Tá? Então são estratégias que as organizações podem estar utilizando para incentivar os seus colaboradores para poder ganhar mercado. Os indicadores eles precisam ter procedimento de coleta. Quem tem uma área de qualidade, não sei se vocês têm área de qualidade, mas geralmente as áreas de qualidade das organizações possuem toda uma sistemática de coleta de indicadores que pode ajudar bastante. Né? Ter um processamento e análise de dados bem definido. Né? Ter consistência entre os objetivos e a informação recebida. Geralmente, informações da área comercial e da área financeira nunca bate. Então, quando você tem um programa desse tipo aqui, você vai determinar qual é o conceito, qual é o objetivo dele, qual é a métrica, você tem que também determinar quem é o responsável pelo indicador. Porque o que vai valer é a área que está ali como responsável. Mesmo que outra área apresente um outro dado, isso não vai importar. Ok?
Eles precisam ser fáceis de coletar e de ser entendido, né? E ter um responsável por sua apuração ou informação. Eles devem assegurar metas tangíveis e viáveis, né? Condições e recursos necessários. O que significa isso? Ontem eu estava fazendo uma palestra de implantação numa empresa de agronegócios. Essa empresa ela trabalha com fertilizantes, né, pelo Brasil todo. E aí tem os ATVs, que são o pessoal da área comercial. Tá? Então assim, quando eles estão no interior do país, às vezes eles têm que visitar fazendas que umas ficam distantes 400 quilômetros uma da outra. A empresa tem que fornecer um carro, senão ele não vai fazer o trabalho dele, senão ele não vai alcançar a meta dele. Então a gente está falando aqui de condições e recursos necessários. A empresa, o carro para ele é uma ferramenta de trabalho. Tá? Então estou citando esse exemplo para vocês verificarem que, olha, quando eu estipular um indicador, eu tenho que verificar se quem vai utilizar esse indicador tem todas as ferramentas necessárias para poder alcançar o seu objetivo. Ok? Comprometimento frente aos resultados estabelecidos. Existe um processo de negociação de metas. Não dá para ser forçado a meta. Se a meta é forçada, quem está do outro lado e tem que executar aquela meta, ele simplesmente não vai atrás. Então, uma vez estabelecido quais são os indicadores, o gestor e a diretoria tem que sentar e negociar a meta. Eu quero 100. Pô, nosso histórico é de 77. 82, 83 eu me responsabilizo. 100 não dá. Ok? Se estabelecer 100, o cara vai assim, pô, 100 eu não vou alcançar mesmo, então eu não vou nem correr atrás. Então, é muito importante esse ponto, né? A questão da comunicação, como eu disse anteriormente, e criar aí um esforço extra, uma motivação, um desafio, que vem através do potencial de ganho que eu vou falar um pouco mais adiante. Bom, as metas elas têm que ser realistas, execuíveis, desafiadoras, comparáveis e claras, né? Então, isso é muito importante esse processo. Por que eu estou focando bastante nessa questão dos indicadores e das metas? É o coração do problema. Se isso estiver bem balanceado, a tendência do programa dar certo é enorme. Se isso estiver mal construído, eu tenho grande possibilidade de não ter sucesso na implementação de um programa dessa natureza. Perfeito? Pô, mas eu tenho áreas que eu não consigo mensurar resultados. Se vocês têm alguma área dentro da empresa que vocês não conseguem mensurar resultados, vocês têm um cabide de emprego. Pode eliminar aquela área dentro do organograma. Tem áreas que são mais difíceis de ter indicadores, mas todas as áreas têm algum tipo de indicador que permitam mensurar os resultados da área. Ok? Como é que eu vou medir o resultado na área administrativa? Existem meios de se levantar indicadores para a área administrativa. Às vezes esses indicadores eles podem até ser corporativos, mas eles não deixam de ser indicadores para a área administrativa. Perfeito? Você pode também estar colocando indicadores que são gerais para todas as áreas da organização. Então, além dos indicadores que são específicos de acordo com a natureza de trabalho de cada área, né, dependendo do momento que a organização estiver passando, ela pode estipular alguns indicadores, aqui tem 2 exemplos, que vão ser válidos para todas as áreas. Então, além dos meus indicadores específicos, eu tenho indicadores que são gerais para as equipes. Ainda com relação aos indicadores, né? Eu devo medir a performance numa atividade, né? Buscando o quê? Desempenho e resultado. E aí, buscar melhorar a cada ano
esse desempenho do indicador e o próprio resultado do indicador. Vai chegar num ponto que fica mais difícil você superar. E aí você deixa de ter aquele indicador de superação e passa a transformar aquele indicador em indicador de alcance. Ok? Às vezes até de manutenção. Tá? Eu não consigo dar uma alavancada no meu indicador, mas eu consigo manter o resultado para o ano seguinte. Isso pode ser interessante para a organização. Falando agora dos indicadores da organização, tá? Geralmente os indicadores da organização, eles devem ser indicadores financeiros. Não necessariamente indicadores financeiros, não somente indicadores financeiros, mas preferencialmente indicadores financeiros. Ok? As pessoas têm o hábito de trabalhar em cima de lucro. Eu consigo mensurar lucro? Pergunta, os universitários, por favor, respondam. Não. Por que eu não consigo mensurar o lucro? Consegue mensurar a receita. Ok, mas por que eu não consigo mensurar o lucro? Porque eu não sei como é que vai ser o desempenho da minha empresa até o final do ano. Então como é que eu vou motivar os meus colaboradores estipulando lucro, se eu não sei se vai ter lucro ou não? Agora, receita eu consigo correr atrás. Rentabilidade eu consigo obter. Tá? O que é o lucro? Lucro nada mais é do que a última linha, certo? Eu tenho receita, tenho despesas. Se eu tiver despesas, eu não estou tendo lucro. Se eu tiver mais despesas do que receita, eu vou ter prejuízo. Então eu não posso fazer um programa pautado como indicador da organização baseado em lucro. Ok? Eu tenho diversos outros indicadores financeiros para ser colocado. Aqui eu estou colocando dois, mas eu poderia ter o EBITDA aqui, tá? Que vai me levar ao lucro, porém eu não estou enfatizando o lucro. Ok? Por que eu preciso ter esse indicador financeiro no programa? O princípio do programa está em participar. Não é algo que eu quero distribuir. Se fosse um programa por distribuição, aí sim eu trabalharia em cima do lucro. E se a empresa alcançou o lucro, eu pego 10% e divido entre todos os funcionários. Então é um programa distributivo. Quando a gente elabora um programa de uma forma mais técnica, eu tenho um programa de participação, onde as pessoas poderão ter ou não, dependendo dos resultados que vão ser alcançados. Tá? E os percentuais eles serão diferentes. Então, dentro desse exemplo aqui, de indicador organizacional, nós temos receita e temos rentabilidade. Cada um dos dois vale 50%. Ok? Tem uma meta ali de 1 milhão para receita e 3% de rentabilidade como componente desse indicador. Meu objetivo é sempre alcançar 100% ou mais. Ok? Eu vou estabelecer um gatilho. Olha, a partir de 90% ou 95%, ou o percentual que eu defini aqui, tá? Não tem programa. Ou seja, isso aqui é o mínimo que eu estou exigindo enquanto empresa para o resultado da organização. Dentro dessa nossa conta aqui, deu 95%. Só voltando. Eu alcancei 105 aqui na receita e alcancei 85 na rentabilidade. Ponderando os dois resultados, a minha média vai ser 95. 95 é maior do que 90, opa, tenho que receber. Agora vamos ver o quanto eu tenho para receber. Perfeito? Por esse indicador, a empresa vai distribuir alguma coisa. Agora, quanto é que eu vou receber em função do atingimento desse resultado? Então vamos continuar aqui. Esse é o indicador da organização. Aí nós vamos para o indicador de equipe. Aquele diagnóstico que nós fizemos previamente,
lá no início da minha explanação, tá? Onde nós levantamos uma série de indicadores possíveis de serem implementados no programa. Eles vão ser refinados nesse momento, onde eu vou escolher um conjunto de, no máximo, 6 indicadores para compor os indicadores de equipe. Bom, eu posso fazer com 10 indicadores? Pode. Só com 10 indicadores você vai dar pesos pequenos e pode não ser estimulante. Você vai ter mais trabalho para coletar, apurar resultado, etc. e tal, e as pessoas eventualmente dizem, pô, se eu perder isso aqui não vai fazer diferença nenhuma. As pessoas não vão dar foco. Posso trabalhar com 2 indicadores? Também pode. Só que 2 indicadores, você vai ter basicamente 50% para cada um deles. Se você não consegue atingir um, você muito provavelmente não vai atingir o mínimo que se espera de gatilho para a equipe. Aí você vai estar fora. O ideal é que eu faça uma distribuição entre 3 e 6 indicadores, equilibrando aí bem a distribuição dos pesos, né? Para que as equipes corram efetivamente atrás das metas. Ok? Dúvida até aqui, pessoal? Onde é que eu vou buscar esses indicadores? Lá no diagnóstico. Agora eu começo a fazer um filtro. O que é interessante ou não para a minha equipe? O que a minha equipe tem condição de entregar? O que existe de histórico? Pô, esse indicador é importante, mas eu não tenho história. Então, vou apurar o resultado durante esse ano e vou aplicar no programa do ano que vem. Perfeito? Para quem está começando, melhor é ser conservador. Pois não. Quando você fala temporário, a gente pode usar um indicador temporariamente no mínimo um ano. No mínimo um ano. Entrou no programa, você não tem condição de sair naquele ano. Tá? Mas no ano seguinte... Eu posso manter um programa por muito tempo e daqui 5 anos eu lá decidir trocar os indicadores? Pode. O que você não pode é deixar de trocar as metas. Os indicadores você pode até manter os mesmos, desde que eles estejam atrelados à estratégia de negócio da sua empresa. Ok? Porque os indicadores devem acompanhar o dinamismo da própria empresa. Tá? Às vezes você vai ter que mudar os indicadores, até por indicadores melhores que vão surgir durante o desenvolvimento do programa. Mas, tá? consequentemente, eu altero as metas. As metas você sempre vai ter que alterar. As metas, obrigatoriamente, você vai ter que alterar. Agora, nada impede de você permanecer por um longo tempo com os mesmos indicadores. Não é recomendável. Tá? Não é recomendável, mas você pode fazer isso. Mas essa mudança é arbitrária? Ou eu preciso... Arbitrária não, ela tem que estar alinhada com o... Mas eu mudei e só comunico a mudança. Não, ou eu preciso... você tem que negociar com o gestor da área. Entendeu? Você, empresa, você tem que negociar com o gestor da área. Porque ele vai ter que negociar com a equipe dele. Ó, a direção está querendo isso aqui. Será que a gente consegue? Tem que ser negociado. Tem que ser negociado. Aquilo que eu falei anteriormente. Se você impor, a tendência é que ele vai falar assim, não vou correr atrás. Ah, não, tudo bem. Cumprimento de fato eu não vou ter Mas o próprio indicador. Mas a instituição do plano está instituída e pronto. Tem que ser negociado. Tem que ser negociado. Como que eu comprovo essa negociação? Vai ter um momento, uma vez apurados os indicadores, né, que você vai sentar com o gestor e vai estar negociando. Mas, ó, estamos querendo que a sua área tenha esses indicadores para o programa. E aí eles assinam o plano. Assinam o que a gente chama de contrato de trabalho, o mapa de acompanhamento que eu vou mostrar um pouquinho mais para frente. Entendeu? Então, a responsabilidade dele com a equipe e a responsabilidade dele com a direção. Tá? Isso tem que estar assinado. Ok? Isso você não pode mudar durante um ano. Bom, vamos falar do gatilho. O gatilho é o que dispara o programa, no caso da organização. Gatilho é aquilo que dá condição para que as equipes performem, né, tenham direito à premiação, bem como o gatilho é o mínimo exigido no processo de avaliação de desempenho. Tá? Então a gente trabalha dentro desses 3 patamares de resultados: organização, equipe e indivíduo. Tá? Quando a gente fala no resultado da organização, no gatilho, se não alcançar o mínimo exigido aqui, aí dentro daquele exemplo que eu dei era 90%, a minha área pode ter alcançado o resultado máximo. Ninguém vai ter nada. Porque o combinado foi alcançar
no mínimo 90%. Ok? Tem uma empresa, de um grande grupo empresarial, né? É uma divisão dentro de um grande grupo empresarial. A holding, ela tinha, são 5 unidades de negócio. A holding determinava o seguinte: o gatilho para vocês distribuírem alguma coisa para os colaboradores de vocês é entregarem todo ano 10% de retorno sobre o patrimônio líquido do ano anterior. E uma das unidades, num determinado ano, entregou 9,8%. Teve lucro? Teve. Teve resultado? Teve. Não teve, foram os 10%. Consequência, aquele pessoal não teve absolutamente nada. Não teve nem proporcional, porque a regra é a cara. Tá? A regra é, entrega 10%, pode distribuir para os seus colaboradores. Obviamente dentro dos critérios que cada divisão de negócio tinha estabelecido. Essa unidade não entregou os 10%, então automaticamente ninguém teve nada. Quando a gente fala de equipe, a gente costuma medir dentro da régua 80-120. Ou seja, abaixo de 80% eu não aceito nada, e se eu superar até 120, eu considero prefeito de premiação. Tá? Poderia ir até 150? Poderia, mas o 80-120 é o que o mercado mais utiliza em termos de mensuração de indicadores de equipe. Bom, aqui são exemplos, né? A gente está citando: organização 90, equipe 80 e avaliação de desempenho individual, eu estou frisando aqui 70%. Ou seja, o mínimo de resultado que eu tenho que ter na minha avaliação de desempenho com o meu chefe aqui é que ele me dê uma nota igual a 70. Se ele me der 69, eu vou perder a porcentagem que eu tenho relacionada ao indivíduo. Bom, pensando um pouquinho mais à frente, pensando nos critérios, né? Isso aqui é o que determina se vai ter ou não o programa. Alcancei o mínimo? Beleza, vai ter o programa. Agora vamos para cá para baixo. Eu não alcancei o mínimo no meu parte individual. Se o programa que vocês forem desenhar estiver escrito que se não alcançar no mínimo exigido no individual, eu deixo de ter participação da equipe, deixo de ter participação no resultado da organização, significa que eu não tenho direito a nada. Ok? Então tomem muito cuidado na hora que vocês forem dar a redação para o programa de vocês. Vocês podem dar a seguinte redação: se eu não fiz o mínimo aqui, eu perco só o individual, mas eu tenho direito à parte da equipe, tenho direito à parte da organização. Beleza. Se no documento que vocês vão ter que depois negociar com o sindicato estiver escrito isto, é isso que vai ter que ser cumprido. Se vocês escreveram lá que se não fez aqui, perde direito a todo o resto, é isso que vai prevalecer. O colaborador fez o mínimo dele, a organização fez o resultado, mas a equipe não performou. É a mesma coisa. Tá? Eu, colaborador, estou numa equipe que não performou, significa que eu não vou ter direito a nada. Nem aqui, nem aqui. Se eu escrevi que, olha, mesmo a equipe não tendo performado, eu tenho direito à parte do individual, beleza, estou levando. Tá? E a parte da organização? Se você escreveu que está levando também. Ok? Então, a redação que vocês forem dar para levar o documento, que é o termo de acordo, para ser negociado junto ao sindicato, ela é muito importante. E aqui, essas questões do gatilho têm que estar muito bem claras para que não haja mal entendimento posteriormente. Aí a gente fala de potencial de ganho. Quando a gente fala de potencial de ganho, a gente começa a falar de níveis hierárquicos. Tá? Quanto é que eu posso ganhar de acordo com o programa da minha empresa? Se a minha empresa estabeleceu que é um valor flat, que é um percentual, um múltiplo salarial flat, ou seja, igual para todo mundo, é aquilo que vai ser feito. Se ela resolveu estabelecer diferenças por níveis hierárquicos, eu tenho que seguir esses níveis hierárquicos e as suas premiações. Então, potencial de ganho, ele representa o número de salários que cada colaborador pode receber. Mas em vez de número de salários, eu queria trabalhar com um valor fixo. Não é o usual, mas pode trabalhar com um valor fixo. Geralmente o mercado trabalha com múltiplos salariais. Perfeito? Então,
Então, seguindo um exemplo aqui. Eu tenho os meus níveis hierárquicos, diretores, gerentes, supervisores, profissionais chaves e demais colaboradores, e tenho potenciais de ganho para cada um desses níveis aqui. Então, ele é diretor, ele é supervisor, eu sou um demais colaborador. Nós estamos na mesma equipe. A nossa fórmula de cálculo vai ser exatamente a mesma. Quando apurar o resultado, o dele multiplica por 5, o dele multiplica por 2 e o meu multiplica por 1. Perfeito? Por quê? Porque esse é o meu potencial de ganho. Muitos sindicatos funcionários, eles reclamam disso. Reclamam. Você tem que fazer a negociação com eles em relação a isso. Isso. Tudo que está sendo desenvolvido dentro da organização, que está sendo acordado dentro da organização, tem que posteriormente ser validado pelos sindicatos. Ok? Então é importante que isso esteja bem definido e seja de entendimento por parte de vocês. Só que dependendo do segmento, isso aqui é muito comum, viu? Dependendo do segmento, eu não sei dentro do sindicato de vocês como é que é lá, mas dependendo do segmento, isso aqui é muito comum. Na verdade, um problema no Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, que é SING PD. Lá tudo é mais complicado. Isso. E aí se apresenta um escalonamento desse, eles querem que todos, desde diretores, mais colaboradores, sejam 2 salários para todo mundo. O que as empresas muitas vezes acabam fazendo é terem 2 programas. Tem um programa de participação nos resultados e tem um programa de bônus. Mas o bônus não paga cargos. Aí vai pagar cargos e tal, mas aí faz a diferenciação. Muito bem, formato proposto. Organização, diretoria e o individual. E vocês podem estabelecer os pesos que vocês quiserem aqui para esses 3 patamares. Ok? Como eu disse anteriormente, eu prefiro aqui na parte da equipe, né, dar sempre um peso maior. Por quê? Porque os indicadores aqui, como eu trabalho nessa área, eu consigo ter acesso, ter responsabilidade, ter gestão sobre eles. O indicador da organização, eu não tenho. Está longe do meu alcance. Então isso aqui tem que valer menos. E o que depende de mim, eu corro atrás. Por que 10%? Porque geralmente as avaliações de desempenho elas são subjetivas. Gostei do meu amigo aqui, vou dar uma caprichada. Por melhor que seja a metodologia, por melhor que seja o sistema, é a mão do homem que vai estar aqui. Então a gente coloca, para poder fazer a diferenciação, a gente coloca um percentual pequeno. Ok? Quando eu vou, por exemplo, para uma área comercial, vou tocar até o final. Quando eu vou para uma área comercial, eu tenho indicadores específicos, tá? Aí eu consigo fazer essa mensuração. Mas como a grande massa, eu não tenho possibilidade de fazer isso individualmente, então a gente, através de uma avaliação de desempenho, que normalmente é desempenho comportamental, a gente estipula um peso pequeno. Aqui é o mapa de acompanhamento, que é o contrato de gestão que a gente chama, que é só um exemplo, né? Essa planilha aqui é que vai ter a assinatura do responsável pela área, tá? Se comprometendo com aquilo que ele negociou junto com a direção da empresa. Então aqui dentro do exemplo eu tenho 4 indicadores. Esses indicadores têm uma unidade padrão, porque é como eu vou estar mensurando os indicadores, o peso que esses indicadores têm, a soma tem que dar sempre 100, tá? Vou estabelecer metas para cada um desses indicadores e vou ter um resultado. Vou verificar qual é a variação que teve meta sobre resultado ou resultado sobre meta, tá? E vou estabelecer os pontos aqui. Como é que eu chego em pontos? Eu pego a variação e jogo contra o peso. Ok? Se for um indicador de redução, eu vou dividir meta sobre resultado. Se for indicador de superação ou de alcance, eu vou dividir resultado sobre meta. Perfeito? Nesse exemplo aqui, estou chegando em 93. Importante, a variação máxima estará sempre limitada em 1.2. Ok? Pensa o seguinte, eu estabeleci um conjunto de indicadores aqui que eu julgo que são importantes para o desempenho de uma determinada área. Tá? Estabeleci os pesos, coloquei as metas.
Aí num indicador o cara fez 500%. Para que eu vou me preocupar com os outros indicadores? Se um indicador ele já me garantiu o resultado da planilha toda. Então a gente coloca um limitador. Geralmente 1.2. Tá? Ultrapassou 1.2 aqui, vou calcular somente com 1.2 para obter o resultado final. Por quê? Porque isso faz com que o gestor e a área se preocupe com todos os indicadores e não somente com um indicador. Ok? Avaliação de desempenho, como eu falei para vocês, geralmente 90 graus. Né? Eu tenho a possibilidade de fazer minha autoavaliação, o meu gestor vai me avaliar, a gente vai entrar no consenso e vai apurar o resultado. Né? E dentro do exemplo aqui que eu estou dando, 70 era o mínimo, ó, meu resultado aqui foi 80. Então nós vamos trabalhar em cima desses números aqui. Ó. Meu resultado 80 significa 8%. Vou trabalhar com esses 93 e vou trabalhar com o resultado da organização, que é os 90% de gatilho aqui. Ok? Como é que eu vou calcular isso aí para chegar na premiação final? 90% é o mínimo. Ok? Se eu alcançar 90%, vou ter direito a 50% da premiação que tiver estabelecida. Alcançou 100%, 100%. Alcançou 95%, que foi o resultado da organização, ó, a premiação vai ser de 75%. Então, se eu tinha previsto lá 2 salários do meu potencial de ganho, meu potencial de ganho agora é só de 1,5. Ok? Seria 2 se a organização tivesse alcançado um resultado de 100%. Como o resultado da organização foi 95, e 95 significa 75% de premiação, eu vou ter direito a 1,5. Tem direito não, né? Poderia receber até 1,5 salários. Entendido aqui? Quanto maior for o resultado da organização, maior a premiação. Bom, os 95, 75% do ganho, o resultado da organização que foi os 93, e a minha avaliação de desempenho, os 80. Vamos supor, eu tenho um salário de 5 mil reais, tá? Dentro do múltiplo salarial lá, eu teria um peso 3, eu poderia ganhar 15 mil reais. Como o resultado foi 95 aqui, meu múltiplo cai para 262, e isso sobre os 5 mil me dá um potencial de ganho de 9.825. Agora vamos ver quanto é que eu vou levar de fato. Meu potencial de ganho, em vez de ser os 15 mil, passa a ser 9.825. Pelo resultado da organização, 97,5. 97,5 de 20% dá 19,5. 19,5 de 9.825 dá 1.915,88. Na parte da organização, da equipe, os 93% aqui, sobre os 70 dá 65,10. 65,10 de 9.825 dá 6.396,60. E aqui os 8% desse valor dá 786. Somei tudo, estou embolsando 9.098 dos 9.825 possíveis. Entendido? Isso aqui que às vezes dá um pouco de confusão na cabeça do colaborador. Porque para ele o que importa é o que ele vai colocar no bolso. Né? Então, na hora que for explicar, tem que explicar com muita clareza como é que se faz os cálculos para chegar na remuneração do colaborador. Isso aqui, se eu trabalhei os 365 dias do ano. Porque se eu não trabalhei os 365 dias do ano, eu vou receber proporcional ao número de dias que eu trabalhei. Ou o número de meses. Se vocês fizerem, pode fazer um 12 aulas ou um 365 aulas. Tá? Particularmente eu prefiro trabalhar com o número de dias. Mas tem empresas que preferem trabalhar com 12 aulas. Né? Então, isso aqui só é válido se eu tiver trabalhado os 365 dias. Professor, uma dúvida. Desculpa interromper. Pois não, que isso? A gente falou que turnover, isso não gera reflexos, né? Passivos.
dar um exemplo, seu colaborador passivo gera se a empresa descumprir o que ela está colocando no termo de acordo. Mas se eu desligar o colaborador lá no terceiro trimestre, ok, o lucro vai ser distribuído só no final do ano, depois que apura, geralmente se ele é baseado em resultado. Perfeito. Eu tenho que fazer uma complementação depois para o colaborador desligado, como é que fica? Seguinte, o programa termina 31 de dezembro. Ok? Você vai fazer um programa para todos os colaboradores no mês de março. Eu fui mandado embora. Eu tenho direito. Certo. Tá? Então eu vou receber em março. Mas você tem que receber. Tem que receber. Ou seja, pelo menos você vai me comunicar. Se eu for buscar ou não é outra história. Entendeu? Porque às vezes você manda um e-mail para minha casa, manda uma coisa para minha casa e eu não estou mais lá. Eu tenho que te comunicar. Você tem que comunicar. A obrigatoriedade é de comunicar. Tem que dar ciência. Só teve isso de resultado, você tem parte de tanto. Isso. Tá? Agora, se eu não fui buscar, e você estabelece uma um período. decisão complementar, então. Você estabelece um período. Tá? Só, você tem 6 meses para buscar aquilo que você tem direito. Passou 6 meses, você não é mais obrigado a ter esse provisionado guardado lá, não. Isso se ele trabalhar até 31 de dezembro, né? Então, Não, ele pode sair antes. Não, justamente se ele sair antes. Ele pode sair antes. Se o meu programa tiver escrito que se ele for desligado antes, aí beleza. eu não pago, né? Se o sindicato aceitou, sem problema nenhum. Isso aí Se o sindicato aceitou, sem problema nenhum. Se o sindicato não aceitou, vai lá assim, ó, tem que pagar proporcional no dia trabalhado. Tem uma data de corte. Então eu acho que julho, se eu não me engano, saiu depois de julho e não recebe. Perfeito, perfeito. Se isso estiver acordado com o sindicato aceitou, sem problema nenhum. Mas qual que é a prática? Normalmente se paga isso. Geralmente se paga. Você tem um mínimo de dias que você tem que ter trabalhado na organização, ou seja, no mínimo passou o período de experiência, 90 dias você tem que ter trabalhado, tá? E aí vai depender muito do sindicato. Tá? No caso do sindicato dela, houve concordância. Tem outros sindicatos, o sindicato do Rio Grande do Sul esquece. Entendeu? Lá é o seguinte, ó. Como é que o Sintese... Trabalhou, vai receber o proporcional no dias trabalhados. Como é que o Sintese... Desculpa. Como é que o Sintese entende esse programa? O Sintese é o patronal de vocês? Não, é o... O desempregado? Eu não desconheço. Desconheço como é que das empresas de telecom. Desconheço. Então, só para você saber, aqui nós temos 90 dias, então primeiro que é só acima de 60 pessoas, né, na empresa. Aí tem 90 dias, então é o que ele falou, dos 90 dias, e a pessoa recebe proporcional tendo saído antes do dia 31 de dezembro. E é proporcional ao resultado que a equipe, que ele fez individualmente, entendeu? É isso que vai ser pago O resultado dele individual vai estar comprometido, porque ele saiu antes. Sim. Mas o restante, os outros 2 indicadores, se a gente usar... Mas ele, por isso que existe a questão da proporcionalidade do número de dias trabalhados. Sim, porque entrou alguém no lugar dele, então aquele que entrou, ele recebe complementar. Pode ser que aquele que entrou, dependendo do quando ele entrou, ele não tem direito. Sim. Entendeu? Ele trabalhou menos do que os 90 dias, então ele não vai ter direito. Obrigado. Bom, e aí eu crio as regras básicas, ou seja, tudo aquilo que nós construímos conceitualmente e estabelecemos uma métrica para apurar os resultados, né? Eu tenho que construir as regras, dizer o que vale, como vale, porque é isso que vai para o sindicato posteriormente. Tá? Geralmente, o que a gente coloca? Explicações sobre o gatilho, periodicidade, quem participa, as explicações sobre funcionários demitidos e demissionários, que às vezes o que acontece? Está lá no programa, olha, se eu mandar embora, empresa mandar embora, eu pago proporcional. Agora, se o colaborador pedir demissão, eu me isento de qualquer coisa. Perfeito? Tem sindicato que aceita, tem sindicato que não aceita, mas isso também eu tenho que considerar. A proporcionalidade, redutor. Em hospital, a gente aplica muito a questão de suspensão, né? Principalmente os enfermeiros lá. O enfermeiro costuma ter 2, 3 empregos, às vezes ele dá preferência para aquele hospital que paga mais, aí que ele é obrigado a dobrar, porque algum funcionário faltou, né? Aí, no hospital que ele faltou no trabalho, ele toma uma suspensão. Então, além de perder, porque ele vai ter uma quantidade de dias menor trabalhado, ele vai ter mais um percentual ainda a ser descontado porque tomou a suspensão. Tá? Casos de transferências, o colaborador está na área administrativa, mudou para a área comercial, ou foi para a área técnica, ou mudou de estado, ou
ou mudou de equipe. Então, eu preciso já deixar tudo isso muito claro nessas regras. Os afastamentos legais, licença maternidade, licença paternidade, não, isso computa ou não como falta, né? Geralmente as organizações entendem que isso não é falta, tá? E outros tipos de afastamento. Qual é o tratamento que eu vou dar para outros tipos de afastamento? Fiquei afastado, tive um acidente do trabalho, fiquei afastado mais do que os 30 dias lá, e aí, o que acontece comigo? Tenho direito ou não tenho direito? Então todas essas regras aqui, elas têm que estar muito claras, porque elas vão fazer parte do termo de acordo que vai ser negociado junto ao sindicato. Assim como o mapa de acompanhamento, né? Eu não preciso enviar para o sindicato todos os mapas de acompanhamento, mas eu preciso mostrar pelo menos um exemplo de como é que funcionam os cálculos, né? E a métrica para apuração dos resultados. Beleza? Então aqui a gente tem o programa como um todo implementado desde a etapa do diagnóstico até a elaboração do documento que vai ser negociado junto ao sindicato. Sem esquecer que, olha, o programa, uma vez aprovado pela direção da empresa, ele tem que ser comunicado para todos os colaboradores. Tá? O que a lei exige? A lei exige que se tenha uma comissão de colaboradores representantes dos funcionários. Tá? Essa comissão, ela é diferente da CIPA, ela não dá estabilidade. Tá? Mas existe a obrigatoriedade dessa comissão representar os colaboradores, assim como um membro do sindicato, que nunca aparece, tem que fazer parte também desta comissão. Isso é obrigatório. Sindicato dos colaboradores. Sindicato dos colaboradores. Tá? Como é que eu apuro essa comissão? Pode ser por eleição, como na CIPA, tá? Ou pode ser por aclamação, 50% mais um. Aí os funcionários assinam. Se a direção resolveu, ó, quero que Pedro, Paulo e Antônio façam parte da comissão, 50% mais um dos colaboradores devem referendar aquelas indicações. Se houver essa porcentagem, né, então aquilo pode ser levado ao sindicato para compor a comissão. Não, era isso. Era isso? A comissão que é formada. A comissão tem que ser formada por quantas pessoas? Não tem uma quantidade. Tem um percentual em relação não. O ideal é que você tenha no mínimo 3, mas o máximo não tem quantidade não. Essa comissão, na verdade, ela acaba sendo para fora, tá? Só para atendimento legal mesmo. São bem poucas as empresas que aproveitam essa comissão para ser uma área de auditoria e de controle de qualidade do programa. São bem poucas as empresas. Tá? Aí esse grupo começa a estudar os indicadores, começa a fazer a gestão dos indicadores, começa a sugerir novos indicadores, entendeu? Mas são bem poucas as empresas. Das que eu conheço, não chega a 6. Mais perguntas, pessoal? Rapaz, quer perguntar? Pode perguntar, você está entre amigos aqui. Tranquilo? Só para esclarecer o negócio dos afastamentos legais ali do CNESP, para vocês saberem, as licenças maternidades, você falou sobre o negócio do individual que quando a pessoa sai, as licenças maternidades não podem ser afetadas, então pelo CNESP eles têm, elas são protegidas. Geralmente, licença maternidade, paternidade. Período, tiro fora e faço o indicador em cima do período restante, é isso? Não. Você entra na média do que... Você não individualiza. Você não individualiza. Por Porque exemplo, no individual, tira 100% da nota dela individual. O ano tem 12 meses. 12 meses. Trabalhou 6 meses, 6 meses não trabalhou. Tem que Então, fazer a média dos 6. depende, não. E refletir para os 12. Não é feito dessa forma. Não é feito dessa forma. 100% para Tá? Vai perder, porque não teve produção. Não vai receber como se fosse trabalhado. Isso, ela recebe como se fosse 100% trabalhado. Como se fosse trabalhado. Sem penalidade Sem nenhuma. penalidade nenhuma. Tem os afastamentos legais ali de a pessoa estar fora Por exemplo, também recebe 100% sem geralmente os O dias. problema é que a maioria dos acidentes são por descumprimento. Então a gente quer criar um indicador para diminuir os acidentes. Você falou um negócio importante. Porque os acidentes de trabalho que a gente tem na empresa é por culpa
culpa do funcionário. Não pode Porque ele mensurar. não usou EPI corretamente, como ele foi ensinado, ou por negligência. Ou por... Não, atenção, não pode ter nenhum indicador que conste acidente de trabalho ou que envolva saúde. Não pode ter nenhum indicador que envolva esses dois pontos. A gente não pode colocar um indicador para reduzir o acidente de trabalho. Não. Saiu uma lei complementar. Você pode colocar um indicador por punição de quem não segue o ritual de usar EPI corretamente. Isso você pode colocar, até entra como redutor. Entra aqui como redutor. Você me deu uma advertência por não estar utilizando o EPI, beleza. Tá? Se eu sofri acidente do trabalho, automaticamente eu estou entrando nesse item aqui, ó, na proporcionalidade. Porque eu vou ter um número de dias menor da premiação que eu tenho que receber. Não, eu digo, então, o correto, o justo, seria congelar aquele período. Não vale nem para posição, nem para lei. Licença maternidade não. Licença maternidade de dias trabalhados. Assim como férias, como licença paternidade, como gala. Outros tipos de afastamento. O moleque se acidentou de moto no final de semana. Esquece. Não, você não pode colocar nada relacionado a acidente de trabalho. Sempre contra a empresa. Não, é assim, é algo que surgiu agora, não tinha. É algo bem recente. É uma lei complementar. Ok? Ok. Tranquilo, pessoal? Tem um coffee break ali. Agradeço a presença de vocês. Me coloco à disposição. Pessoal vou deixar um cartão com vocês.